muita segurança, porque ele é muito bom jogador. E essa segurança no muito bom jogador é importante para quem joga do lado dele. Aquele negócio, jogador bom melhora quem joga do lado dele. Essa é uma frase de Fábio Sormani. Jogador bom melhora quem joga do lado dele. E é o caso do Renato Augusto, entendeu? Ah, americana, eu pensei que era sua, Sormani. O jogador bom, ele melhora. Ele é o intérprete oficial da frase, diferente. Ele é o intérprete oficial. Agora, sou propagador. Vida, ele jogando no Corinthians, ele se enquadrou dentro do Corinthians, porque o Corinthians poderia pagar, ele queria voltar a jogar no Corinthians. Tudo isso tem o seu valor para a torcida do Corinthians. E é por isso que o professor está aqui com esse sorrisão. Ele está agora meio quietinho assim, meio contido. É que ele só vai poder estrear a partir de... ele está pensativo porque ele está pensando em onde que ele vai jogar. Isso. Onde é que ele vai jogar? Ele vai jogar de segundo. Estou pensando em vários lugares para ele jogar. Ele joga onde ele quiser. Pode ser. Só não vai jogar de centroavante, que eu acho que é o sacrifício que ele vai fazer. Agora, de segundo volante para frente, joga onde que ele quiser. Tá valendo tudo, Pascoal. Sim, ele é um jogador muito completo. Jogador muito completo e principalmente no que o Pascoal colocou. Ele é um cara de muito caráter. E isso no futebol conta demais. Profissionalismo, a decência para executar muito bem as suas tarefas. É um cara que estuda futebol. Você conversa com o Renato Augusto. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes de forma exclusiva. E é um cara que ele pensa... O Renato Augusto é um cara que me surpreenderia muito se não trabalhasse no futebol depois que parar a carreira como um técnico, como um gestor, alguma coisa assim, porque ele tem uma visão muito, muito além. De verdade mesmo, é um elogio que eu faço porque conversar de futebol com o Renato Augusto é muito bacana. É um cara que te traz um conhecimento muito legal. E essa leitura teórica, ele emprega dentro de campo. Ele se multiplica, ele lê muito bem o jogo, se adapta a vários tipos de treinador. Foi assim com o Mano Menezes, em que ele foi um referencial em 2014, quando já estava se recuperando daquele ano de 2013 de transição de lesão para voltar a ter uma sequência de jogos. Foi assim com o Tite, que pensava completamente diferente do Mano Menezes, naquela visão em 2015 de como montar um time de futebol. Ele se adaptou jogando um pouco mais à frente, fazendo uma função um pouco mais tática. Então o Renato Augusto, tanto é que assim chegou à seleção brasileira, foi campeão olímpico com a seleção em 2016 nos Jogos do Rio de Janeiro. É um jogador que tem um fino trato com a bola, uma leitura tática que ela é muito além. Eu repito, o grande problema para mim do Renato Augusto é esse tempo para jogar, quanto tempo que ele vai precisar para entrar em forma, porque quando entrar em forma ele vai mudar o meio campo do Corinthians na minha visão. E que, infelizmente, ele foi pensar a carreira dele numa proposta pomposa. Cada um pensa como quiser. Eu, se fosse ele, teria buscado um outro mercado para manter essa competitividade ainda mais em alta e desenvolver esse futebol dele num mercado que pudesse ser muito mais abrangente, que lhe desse, inclusive, até mais projeção. E, infelizmente, para mim, ele foi para a China. Eu, se fosse ele, não iria para a China. Ele foi pensando em outro tipo de situação, né? A gente sabe que o futebol chinês, o atrativo é a grana, e a grana foi muito pesada. Mas pelo futebol, pela qualidade que ele tem, esse cara era para ter voltado para a Europa para jogar num time de pelo menos média expressão, brigando por alguma coisa bacana. Sim. Olha, é o seguinte, hein? No meio dessa história toda, das boas notícias, da chegada do Juliano, da chegada do Renato Augusto, o torcedor do Corinthians está feliz mesmo e tem mais é que ficar, são duas ótimas contratações, ainda mais na situação que o Corinthians está. Teve uma conversa entre representantes aí de algumas organizadas do Corinthians e o presidente, inclusive foi ali na grade mesmo, né? Na grade, né? É um protesto pacífico, mas foram lá trocar uma ideia, o famoso trocar um proceder, como diria o outro, né? A diretoria ouviu os representantes e a justificativa foi a seguinte, faz o seguinte, em 7 jogos resolve. Em 7 jogos a gente resolve, vai melhorar, vai dar certo e tal, etc. Né? Arriscado, hein? Exatamente. A gente tem Olharam a tabela antes, não? Então, mas nós sim. Se eles olharam, eu não sei. Nós olhamos. Pois é. Eu ia pedir para a produção, não sei se tá à mão, aí essa tela com os próximos jogos do Corinthians. Com a sequência... Temos o VT aí? Melhor ainda, perfeito, ótimo. Vamos lá, vamos colocar o VT do protesto então, maravilha, vamos lá.
Ouça ele primeiro, mano. Rapaziada, passa aqui. Ó, trocou ideia com o presidente aí. Nós falamos aí da situação do... Escuta aí, feio. E aí, feio? Calma aí. Trocou ideia a respeito do Roberto Andrade, irmão. Foi redutível, ele falou que os protestos não vão parar. Então não vai se tirar o pé enquanto sai o Roberto Andrade. Quanto ao time, ele pediu aí 7 rodadas no primeiro turno aí. Vamos escutar ele falar, mano. Ele pediu as 7 rodadas aí do primeiro turno aí. O time tá se compondo aí com essas contratações. Prometeu comprar o time também, daquele jeito que tá inadmissível. O resultado do Corinthians no campo, mano. Tá em uma missão mesmo. O Luan tá tentando vender. E o Jô? O Luan tá tentando vender. E o Jô? E o Jô? Pelo amor de Deus, velho. Vamos ouvir a rede. Calma aí, vamos ouvir. O Roberto de Andrade, irmão, mesmo jeito que você tá redutível. Vamos recuar. Fui redutível, falei pra ele também que nós não vai dar um passo atrás. E o Roberto de Andrade tiver até as 10 da noite, aquele salve vai valer 16 países, todo o Brasil, vamos. Agora, quanto ao time, vamos dar 6, 7 dias. A gente, que nem a gente falou já pra você, mano. Ele falou 6, 7 dias, no final, na realidade são 6, 7 jogos, né? Que foi a conversa lá com o Duílio e veio para trazer informação para os outros, para a galera. Foram os representantes lá e depois vieram trazer a informação da conversa com o Duílio para a galera. Então, tem duas coisas que chamam até pena que a gente só tem 5 minutos de programa, mas vamos lá. Duas coisas chamam atenção. A primeira é essa aí, professor. 7 jogos. Cuiabá, Flamengo, Santos, Ceará, Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude. Dá pra garantir em 7 jogos que vai melhorar? Olha os adversários aí. Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Eu acho que vai ter um suficiente para apaziguar? Eu acho que o Ceará vai ser o primeiro adversário acessível que o Corinthians vencerá. Acessível por nome, né? Atlético Goianiense, Bragantino, o Corinthians perdeu. Acho que o Ceará será... Quer dizer, já ganhou do Sport também em casa, mas acho que ganha em casa do Ceará, é uma novidade em relação ao atual momento em que não está ganhando em casa. Aquela mística que o Facincani chamou ali, eu chamo para Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians tem uma sorte na arena do Atlético Paranaense que outros times grandes não têm. Eu acho que o Corinthians pode arrancar um bom resultado de lá. O clássico contra o Santos, apesar de ser na Vila, é uma possibilidade, né? Clássico, tem sempre aquela motivação a mais. O resto acho que vai ser a mesma coisa. Deve ganhar do Cuiabá, do Juventude. Tem pontos para fazer aí. Os pontos nevrálgicos são aqueles que a gente bate o olho e fala, ai meu Deus, né? Grêmio na Arena, é sempre difícil, apesar do Grêmio não estar num bom momento. E o Flamengo. Esses são jogos aí que podiam até pedir um tempo depois do jogo do Flamengo, né? 5 jogos depois do Flamengo, acho que era melhor para pedir tempo, embora aí você também perdesse a vantagem de uma boa possibilidade contra o Cuiabá. Acho que melhora um pouquinho, William. Agora, eu acho que o Sormani, outra coisa que chamou a atenção ali foi a história do Luan, né? Porque o cara da torcida, da conversa com o Duílio, traz a informação, estamos tentando vender o Luan. Ele traz essa informação, foi a conversa que teve lá. Então meio que entregaram a cabeça do Luan ali numa bandeja, né? Tá aqui, ó, a gente tá tentando vender o Luan. Eu acho mais fácil o Corinthians melhorar em 7 jogos do que vender o Luan aí num curto período, hein, Sormani? Eu também acho. A menos que o Corinthians aceite qualquer... O Pascoal me fala, é uma mariola. Se ele aceitar isso, ele vende. O problema é que o Corinthians pagou 5 milhões de euros pelo jogador. Ele vai querer um dinheiro para tentar minimizar o prejuízo. Então, não é fácil vender o Luan, não. Não tem mercado para ele. Lamentavelmente, esse jogador foi muito promissor no início, depois caiu muito, e hoje é um atleta que não desperta interesse de ninguém, nem mesmo do seu empregador. O Corinthians também não quer ele. Nós acabamos de mostrar essa sonora agora, do diretor dizendo, estamos tentando vender o Luan. Então, isso é um desprestígio. Né? Mesmo que isso aí seja apenas para apaziguar o torcedor, não precisava ser dito isso. Podia dizer, escuta, gente, vamos ter calma, o time está melhorando agora, está chegando o Juliano,
o Renato Augusto, o João melhorou, o Luan vai melhorar também. Vamos ter paciência, é nosso jogador, investimos nele, temos que apoiar. Ele podia ter dito isso, mas não foi dito isso. Foi dito, estamos tentando vender. É ruim isso. Exatamente, por mais que o Corinthians esteja tentando vender o Luan, não dá para falar ali pro torcedor, porque vai vazar, né? Vai vazar. Você acaba colocando a cabeça do jogador aí numa bandeja aí, ô Pascoal. Um minutinho aí pra gente acabar o programa, eu quero te ouvir. Duas coisas. Primeiro que o Luan também não justificou a ida dele pro Corinthians até agora, com todo respeito. Isso é fato. Até agora não justificou a ida dele pro Corinthians. E eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar e o Corinthians tem o direito de colocá-lo numa possibilidade de negociação. Porque o futebol também é negócio. E ele até agora não comprovou. E uma outra notícia. O Rodrigo Varanda, atacante do Corinthians, está se transferindo para o Bragantino. O Corinthians está alongando o contrato dele para ter um ganho financeiro caso haja um interesse na contratação em definitivo do jogador. É mais um que sai do Corinthians e o Bragantino vê potencial nesse centroavante. E mais um jovem que o Bragantino vê, né? Quer valer que ele vai arrebentar no Bragantino? Vamos pro intervalinho. O problema dele é a cabeça. Mas é mais fácil jogar no Bragantino. Lógico, evidente. A pressão é diferente. A pressão é diferente.